gente, olha a belezura desse pão. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Começando aqui mais um vídeo para nós. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pão sem glúten, sem lactose e principalmente delicioso. Aqui eu coloquei 380 gramas de mix de farinha, sem glúten, sem lactose. Coloquei ele sal, açúcar, meu açúcar é o adoçante. Coloquei ele também ovos nessa massa. E lembrando que todos os componentes, os ingredientes dessa massa vai estar na descrição do vídeo. E agora eu vou acrescentar 400 ml mais ou menos de água morna. E eu lá ia esquecendo também de colocar o fermento. É um pacotinho desse de fermento biológico. Que você coloca, mistura na massa. E aí você acrescenta ali a água. Você vai acrescentando aos poucos e vai mexendo aos poucos para você ver a consistência da massa. Como é uma massa sem glúten, sem lactose, ela não pode ficar uma massa muito dura, né? Então mas também não pode ficar mole demais. E aí vocês vão ver aí o ponto exato dela que ela precisa ficar. Depois que você acrescenta toda a água ali, você mexe. E você olha a massa se ela precisa de água, porque como essa farinha ela puxa bastante água, então você tem que estar sempre mexendo e prestando atenção na textura da massa, tá bom? Para dar certinho o seu pão. E aqui você vai mexendo, né, gente? Mexe, 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 mexe essa bagaça pra lá. E precisa de muita força. Meus braços estavam doendo já, porque eu tinha feito exercício de manhã, meus braços estavam todos doloridos. Mas tudo bem. A gente é forte e a gente consegue. Mas, Simone, por que você resolveu fazer pão sem glúten agora? Pão sem lactose? Gente, eu tenho uma leve sensação que eu tenho um como que chama, gente? Um probleminha aí com a lactose, com o glúten. Sempre que eu como, me dá uma disfunção no intestino e eu quase que morro. E a massa, a textura da massa fica assim, gente. Igual eu tô mostrando pra vocês, ó. Ela fica bem molinha mesmo, pra ir dar um pãozinho bem gostoso e crocante, tá bom? Então, essa é a textura da massa. E agora, gente, a gente vai untar ali uma forma de pão pra poder. Não. Não, 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 não. Volta aí, que ainda faltou o azeite, né? Vocês estão vendo, né? Ainda faltou azeite para colocar. Então você vai derramar aí a quantidade de azeite, vai misturar com calma para o azeite não sair espatifando por aí, né? Então, gente, enquanto eu mexo aqui, eu vou explicar para vocês. Eu tenho leve disfunção aí com relação à lactose e ao glúten. Quando eu como coisas que contém lactose, eu tenho uma disfunção muito forte no meu intestino, que eu dou muita caganeira mesmo, e desculpa falar isso aqui na hora da comida, né, minha gente, mas tudo bem. E aí eu fui percebendo isso no meu corpo, e aí eu cheguei nessa conclusão de que eu não posso tomar muito leite, porque me dá essa disfunção no intestino. Eu vou passar pelo médico para confirmar, né, esse probleminha. E o glúten é porque o glúten inflama o corpo, né, gente? Todo mundo sabe disso. E o glúten inflama o corpo. Daí a gente tem que evitar mesmo. Mas quando eu como muito pão, quando eu como muito pão ou farinha que contém glúten, eu também fico muito com pequenas disfunções no intestino. Eu arroto muito, né? Então eu vejo que isso aí também é um probleminha no meu intestino, em alguma parte aqui no meu corpo que tá rejeitando o glúten, tá? E aí, gente, a gente vai. Aqui eu mexi bastante nessa massa para incorporar bem o azeite. E agora eu untei ali uma forma, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Peraí. E aqui, como vocês podem ver, eu untei essa forma com a farinha sem glúten com azeite. E eu não sei exatamente o tamanho dela, mas eu medi aí para você ver o tamanho dela, a altura dela dá 4 dedos e a largura dela dá aí 2 mãos minhas, tá vendo? E
o comprimento, né, dela dá 2 mãozinhas e a largura dela dá uma mãozinha semi-aberta, tá? Eu não sei bem o tamanho dela, mas é isso aí. Agora a gente vai colocar essa massa, tá vendo como que ela fica bem saliente mesmo? É assim mesmo. Tá, aí você espalha essa massa aí na forma, bonitinho. Eu tirei toda a massa que tinha dentro da vasilha, gente, para não desperdiçar massa, porque esse mix de farinha é muito caro, né? E tudo que não contém glúten nem lactose é muito caro. E aí eu não posso desperdiçar, né? Daí você mexe bem bonitinho. E aí, por cima, para decorar, você coloca algumas sementes, assim como eu fiz, tá? É a gosto. Se você não quiser colocar nada também, você não coloca. Mas o seu pãozinho vai ficar mais bonito, vai ficar mais crocante. E eu molhei uma colher aí para alisar bem por cima dele. Mas não precisou muito, porque a massa estava bem legal. E aí eu resolvi colocar um mix de semente ali por cima. Você vai ver daqui a pouquinho. Então é isso, gente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Vou ver se eu tenho aqui, que eu esqueci de colocar aqui, de gravar o finalzinho, né? Depois que ele sai do forno. Ah, gente, não esquecendo que você precisa aquecer o forno pelo menos 10 minutos antes de você levar esse pão no forno, tá bom? Que aí ele vai. Depois que você leva ele para crescer ali, depois que ele dobrou de tamanho, você já coloca no forno já aquecido, beleza? Então é isso, até daqui a pouco. Gente, olha a belezura desse pão. Olha que coisa mais linda que ficou ele. Olha, pra vocês verem. Que textura de pão. Acho que ele ainda ficou melhor do que o primeiro. E ó, fica bem macio, ó. Aqui, ó, bem macio, tá vendo? Isso aqui é uma casquinha dele. Que faz, ó, croque-croque. Ele faz com uma casquinha por cima. Mas olha, ele ficou perfeito. E aí vocês viram aí a belezura do bolo que ficou. Mas aqui ele já está pronto. E ficou no forno aí mais ou menos 40 minutos. Até você ver que ele tá dourado por cima. E aí você vê se você quer ele mais douradinho, mais clarinho. E aí é a sua opinião. E ele ficou assim, lindo, maravilhoso. E olha para você ver como as fatias ficam muito bonitas. E macias também, olha para você ver como que fica muito macio. Esses vídeos aqui vão estar assim, gente, porque esses vídeos foram gravados lá pro YouTube, ó, lá pro Instagram, tá? Quem não me acompanha por lá, me acompanha, porque lá eu posto muita coisinha legal. E o pão fica assim, olha que lindo. Gente, e esse pão na frigideira com ovo fica uma delícia, viu? E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como eu vou armazenar esse pão, tá? Eu corto ele todos assim em fatias bonitinhas, tá? Como se fosse pão normal mesmo, que a gente compra de sacolinha. Um pouco do pão eu coloco aí nessa vasilha, porque eu vou deixar na geladeira. Eu deixo ele na geladeira para ele conservar melhor, tá bom? E aí eu vou usando ao longo da semana, tá? Eu uso 2 fatiazinhas por vez. E aqui eu vou organizar eles assim e vou congelar essas partes. E o restante eu vou guardar.